muito bem-vindo à nossa aula de preposição. Pra gente trabalhar aí, gente. Vamos trabalhar aí preposição. Por quê? Porque, olha só, é uma classe de palavra fundamental, inclusive lá para nossa questão, para nossa parte lá que envolve sintaxe. Então, é mega importante trabalhar com preposição. Eu quero que você anote o que eu vou falar, canta comigo, a musiquinha junto, tudo certinho. Sabe por quê? Porque quando você se deparar com a preposição, você não vai ter dúvida do que a gente está falando. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ó, vou te falar um negócio assim de experiência minha. Janaína Arruda começou dos anos dando aula para aquela molecada, sabe, molequinho virado no capiroto? É, aquela molecadinha, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, então. Dei aula para todas essas cambadinhas aí, gente hoje que tá na faculdade, no concurso, eu dei aula para essa molecada. E uma coisa que eu gosto sempre, e eu falava isso para meninada, e passo para você pro concurso, por quê? Porque é a mesma coisa, né? Preposição a gente tem que decorar mesmo. Ah, professora, mas se eu decorar, como é que vai ser? Você vai decorar e você vai ver como vai ser bom. Por quê? Porque você leva para a vida. Eu tenho aluno que depois que já passou em concurso ou que já está na universidade, enfim, está longe na vida, ainda lembra e ainda canta para mim a musiquinha, né? Por quê? Porque foi muito importante. A preposição é uma parte muito importante da gramática, porque ela vai estar atrelada a outros valores dentro da questão semântica, dentro da questão da sintaxe, seja do período simples, do período composto. Então, o que eu tenho que dizer a você? O que você precisa fazer? Você precisa, de fato, decorar as preposições. Estar ali com as preposições, entender bem o que elas são, do que elas se tratam, para você poder resolver adequadamente as questões e não ser aí, ó, não pegar você de calça curta não, meu filho. Não pegar você de calça curta. Beleza? Pegou o caderninho? Tá anotando tudo? Então, vamos começar aí falando das nossas preposições. Vamos abrir a telinha, vou colocar uns conceitinhos para você. Anota comigo, tá? Bom, vamos pensar o seguinte com respeito da preposição. Vou pegar uma canetinha aqui que seja melhor para poder mostrar para você do que se trata. Deixa eu ver, pegar aqui uma... pode ser uma pretinha mesmo. Olha lá. Vamos pensar nas preposições. Primeira coisa, qual seria o nosso conceito geral de preposição? Preposição é aquela classe de palavra que vai estabelecer uma relação de sentido. Ó, estabelece sentido entre palavras. Isso daqui, ó, é a nossa primeira função, tá? Essa daqui é a nossa primeira função, primeira ideia da preposição. Estabelece sentido entre palavras. Mas é só entre palavras? Não. Você vai perceber, por exemplo, que lá nas orações reduzidas, lá no período composto, a preposição ela também vai estabelecer uma relação de sentido entre orações. Mas isso é lá para frente. Aqui é de modo simples, tá? De modo genérico, de modo geral, qual é? Preposição é a classe de palavra que estabelece sentido entre outras palavras. Beleza. Abre aí comigo, ó. Vamos colocar aqui, ó, orações reduzidas, para você lembrar que lá nas reduzidas ela também exerce função. Beleza? Ok. O que elas podem fazer, ó? Elas podem modificar palavras, trazendo sentidos diferentes, ou completar estruturas. Podem modificar ou podem completar. Vou colocar alguns exemplos. Concordo com ela. Ou preciso de água, por exemplo. Então, ó, vamos abrir aí para vocês enxergar bonitinho. Olha lá. Então, eu tenho aqui algumas situações. Eu tô na tua frente aqui, né? Tô aqui na tua frente, aqui, ó. Então, temos aqui algumas situações. Mentira, depois eu saio. Ó, deixa eu pegar outra caneta. Vou pegar o vermelho. Olha lá. Pôr do sol, como tá colocado aqui, ó. Tá vendo a preposição no meio? O
que ela está fazendo aqui? Ela está modificando sentidos, né? Eu tenho aqui duas palavrinhas, um verbo e um substantivo, e a preposição aqui está estabelecendo esse sentido entre esses termos, criando uma nova palavra, função da preposição. Café com leite, ó, mesma coisa. Café é uma coisa, leite é outra coisa, mas quando a gente junta esses dois, eles viram aquela que a gente toma, aquele negócio que a gente toma todo dia de manhã, né? Então é uma coisa só. Então ela estabelece essa relação de sentido, ela modifica. Ou então, a preposição pode completar, como eu coloquei ali. Como assim, professora? Olha lá, concordo com ela. Quem concorda, concorda com. Então ela está completando, introduzindo, né, aquilo que vai completar o verbo concordar. Preciso de água. Tá aqui, ó, nosso D. Tá me vendo ali? Vamos abrir aqui para você ver melhor, né? Preciso de água. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E a preposição está introduzindo o complemento. Então, ó, ela tem essas duas funções que eu mostrei para você. Modificar ou completar. Então, ela estabelece sentido entre palavras, o que é mais comum, né? E nas orações reduzidas é menos. Isso aqui é mais, isso aqui aparece menos, tá? Só para você ter essa noção geral aí do que se tratam, do que é aí as nossas, que são, né? As nossas preposições, combinado? Então volta para mim, basicamente isso daí, ideia primeira. Agora, beleza, professora, entendi, mas como é que eu vou saber, esse cabelo tá uma repicação, né, tô precisando dar um trato, ó, já tá precisando dar uns talentos aqui, ó, como é que eu vou saber, professora, quais são as preposições? Eu quero agora que você me diga, quais são as preposições? Seguinte, você vai entrar comigo agora no universo maravilhoso das preposições, chamadas preposições essenciais. Eu tenho uma história triste a respeito das preposições essenciais, pessoal. Quando que você aprendeu, professor? Acho que lá no sexto ano, sétimo ano, não me lembro agora, mas foi na base do terrorismo. De uma professora que me perguntou, sabe quando o professor da sala de aula pergunta assim, João, quanto que é 6 vezes 8? Sabe, esses negócios assim? Você ficou assim? Pois é. Ela tinha acabado de dar aula de preposição e ela levantou e perguntou assim, Janaína, quais são as preposições? Eu, antes, e travei. Ela falou o seguinte, na próxima aula você vai estar com as preposições decoradas, porque eu vou tomar as preposições de todo mundo. Meu filho, eu era daquela que sentava no primeira carteira, mas eu saí daquela aula já falando preposição e gritando preposição e lendo preposição, mas fiquei o dia inteiro, o dia seguinte, fiz uma competição com meu irmão de quem é que falava a preposição mais rápido. Não sei qual vai ser a sua técnica, mas eu vou apresentar para você as preposições. Quero que você saiba quais são as preposições chamadas, chamadas de essenciais. Vamos abrir a telinha aqui. As essenciais, aquelas que são sempre preposições, certo? Então, vamos colocar em ordem alfabética. A, ante, até, após. Todas essas aqui, meu filho, com as nossas... acho que eu vou colocar numa filinha aqui. Com a letra A, ante, até, após. Com, contra, será que vai caber? De, desde, em, entre, para, per, por, perante. Tem gente que muda essa ordem, essa é a minha, tá? Eu que decorei na base do desespero, lembra, né? Para, per, por, perante, sem, sob, sobre, opa, coube tudo aqui, ó, trás. Então, eu tenho aí, ó, preposições chamadas de essenciais. Tá aí na nossa ordem alfabética. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Dispara aí o cronômetro. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Isso daí. Só que, né, você não vai ficar decorando desse jeito. Qual que é a musiquinha? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Eu sei que para, per, por, perante eu tive que dar uma juntada ali, né? Você percebeu? Mas é exatamente isso. Pega o bebezinho, pega a gramática no colo. Mamães que estão aí, vai lá, pega o bebê.
A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Ó, meu filho, você decora coisa tão maligna, por que você não decora esse negócio aqui? Ah, professora, é muita coisa. Não, tem gente que canta a música Faroeste Caboclo, nossa, mas assim, ó, virado, sabe toda a letra. Aí você tá aqui com um probleminha de decorar, ó, 18 preposições, toma vergonha nessa cara. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, já errei, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás, tá bom? Então, ó, decora aí, dá o seu jeitinho. Senhora, eu já decorei de outro jeito. Não importa o jeito, o importante é que você tenha. Claro que, vamos até destacar, a gente tem algumas preposições essenciais que aparecem com mais frequência, que você vê mais, mas você não pode desprezar as outras. Como eu já falei uma vez, eu já vi gente que se deparou com a preposição perante e não sabia que era preposição. Por quê? Porque decorou só aquelas que caem mais, não decorou todas e errou a questão por causa disso, tá? O que cai mais, professora? A, com, de, em, para, por. Essas 6, as que caem mais. A, com, de, em, para, por. 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 Essas são as que caem mais. Ah, então eu desprezo as outras. Ai, que preguiça de você. Não, né? Você tem que saber todas. Mas essas aí são as mais frequentes. Fechou. Agora, viu aqui embaixo? Viu aqui embaixo? Se nós temos locuções prepositivas, quer dizer que nós temos estruturas que exercem também o papel de preposição, mas que não são formadas por um único elemento, como a gente tem aqui. São formadas por mais do que um elemento. Que estruturas são essas? Vamos abrir a tela para eu anotar ali para você, ó. Trocar a nossa cor. Pegar alguns exemplos de locuções prepositivas. Vou pensar assim, ó. Locução prepositiva... Ah, não vou colocar aqui na frente, peraí. A locução prepositiva, ela é formada pelo advérbio ou pela locução adverbial mais uma preposição essencial. Vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, Maria... Ah, vamos pôr de azul, né? O exemplo de azul, para ficar diferente, então. Maria abaixou-se junto de uma preda. Maria abaixou-se junto de uma pedra. Ó, vamos destacar aqui. Pegar o vermelho. Junto de. Ou, azulzinho de novo. Pegar um outro exemplinho para você. Ela olhou por trás da porta. E aí eu tenho aqui, ó, pega a corzinha de novo, vermelhinho, por trás da, né? Que tá aqui de, seria até a metadinha, que aí o artigo é da porta. Percebeu? Então, o que eu vou ter aqui? Brasil. Olha lá. Junto de, por trás da, servem como, são preposições, são locuções prepositivas. Então, é uma estrutura formada por um advérbio ou uma locução adverbial. Por exemplo, ali, por trás, locução adverbial, junto advérbio. E depois uma preposição dessas chamadas preposições essenciais. Nessas duas situações aqui, a preposição, ó, é a preposição de, percebeu? Nessas duas situações aqui. Mas pode ser qualquer uma, tá? Pode ser qualquer preposição. Então, eu vou ter preposição essencial, locução prepositiva. Tem mais informação? Lógico que tem, né, gente? Lógico que tem. Não é só isso daí, não. Então, vamos dar mais você tá anotando tudo. Vai anotando, porque depois você vai fazer caderninho e a gente vai resolver questão, tá? Ó, preposições chamadas ocasionais. Quais são? Preposições ocasionais são aquelas que não aparecem com frequência. Então, ó, não são
frequentes. Não são frequentes. São aquelas que de vez em quando aparecem. Quando aparecem, elas são preposições. Vamos abrir a tela para colocar os exemplos aí para você, tá? Ó, vou pegar outra cor. Vou pegar um azul, que a gente está fazendo de azul os exemplos, né? Falou, João, melhor, né? Vamos colocar um João, né? João falou com todos, exceto com o pai. Já vou destacar aqui, tá? E Maria chegou durante o evento. O que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, então, pegar outra caneta, pegar a pretinha aqui, ó. Pegou? Não. Ô, fi, vem, fi. Aí. Então, você tem exceto, que tá, né, introduzindo aqui com o pai, e durante, que tá introduzindo aqui o com o evento. Então, nesses dois casos, o Brasil, nesses dois casos aí, o que nós temos? Palavrinhas que exercem a função de preposição, porque estão introduzindo, ó, deixa eu ficar pra cá, porque estão introduzindo os elementos ali para aquela estrutura. Então, exceto vai ter papel, vai ter caráter de preposição. Durante vai ter caráter de preposição, entendeu? Então, são preposições, são palavrinhas que em alguns contextos exercem essa função. Por quê? A preposição, ela introduz termos. Pensa assim, a introdução sozinha, ela não vale nada. Se eu digo a você, quer ver, ó? Por que não vale nada? Se eu digo a você, viu? Não, eu abro a porta, bom dia, boa tarde, boa noite, e falo, de. Não, melhor, né? Vamos trocar a preposição. Eu falo, a. A. Outro vai falar B, C, D. Não, A não tem sentido sozinho. Eu falo D. Não tem sentido sozinho. Por. Não tem sentido sozinho. Quer dizer, são palavras que só têm sentido quando estão assim, ó. A preposição ela é assim, ó. Sabe? Dança do caranguejo. A preposição, ela tem dois bracinhos. Ela tá ligada a alguém e ela conecta alguém, entendeu? Ela tem esses dois bracinhos. Então, ela sozinha... Ela sozinha não serve para nada. Agora, ela precisa dessas duas informações, ela está conectando, seja a oração, seja naquelas situações específicas, seja a duas palavrinhas, dois termos. Quer dizer, ela sozinha não vale nada. Então, o que eu preciso entender? Que ela vai estar introduzindo alguma coisa. E aqui é o que a gente vê. Esses elementos, eles estão ligados. João falou com todos, exceto com o pai. Tá vendo? Está introduzindo aqui uma informação, uma locução, menos com ele, com exceção do pai, tá vendo? Tá trazendo uma exclusão ali, com quem ele não falou. Maria chegou durante o evento. Professora, mas ali não tá trazendo a ideia de tempo, ó, durante o evento? Eu sei que é isso que você tá pensando. Tá trazendo a ideia de tempo, mas ela tá trazendo a ideia de tempo no conjunto. É uma preposição acidental que está introduzindo a locução adverbial de tempo. Locuções são introduzidas por preposições. Então, quem está fazendo a função ali é essa preposição. Eu tenho advérbios com ideia de tempo, mas eu tenho locuções adverbiais que são introduzidas por preposição que trazem a ideia de tempo. É isso que a gente tem aqui, tá? Então, a ideia de ocasional, tá vendo como eu tenho que conhecer a gramática? Eu tenho que entender o que é uma locução, onde ela pode aparecer, e o que a preposição faz para identificar isso aqui como preposição, senão o cara vai ficar ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Professora, não falei exceto e não falei durante. Quer dizer que não são preposições. Opa! Se não for preposição, qual é a classe de palavra nessa situação? O advérbio, ele não serve como elemento para introduzir nada. O advérbio, ele é modificador. Quem introduz termos é preposição. Então, quem é que está fazendo essa função aqui? Ninguém? Como é que eu vou julgar esse exceto? Como é que eu vou julgar esse durante? Como eu vou classificar morfologicamente? Eu tenho que conhecer a função das palavras.
Conhecendo a função das palavras, eu consigo classificá-las corretamente. Que é isso que a gente tem aqui. Que é isso que a gente tem aqui. Beleza? Acabou por aí? Claro que não. A gente só está aqui iniciando o nosso procedimento. Vai lá, ó. Vamos falar dessa ideia de combinação e contração das preposições. Vamos abrir a tela aqui, vamos abrir a tela que você já vai entender. Combinação no sentido de não perder nenhuma parte fonética ou da escrita e contração de, às vezes, perder, né? Vamos colocar aqui alguns exemplos para você entender, ó. A combinação e a contração, ela pode acontecer com o uso de pronome, com pronome, né? Ou com artigo. Isso é comum de acontecer, combinação e contração. Vou pegar alguns exemplos. Vou pegar o nosso azul. Vem a caneta. Que brava. Ó, posso ter isso aqui. Ó que maravilhoso. De onde ele veio. De onde ele veio? E conhece essa personagem que dizia assim, ó? Ele só pensa naquilo. Raimundo Nonato, né? Ó, ele só pensa naquilo. Vou pegar essas duas situações primeiro aí para mostrar para você. Cor da tinta. Cor da tinta. Tá, pode ser essa aqui. O que eu vou ter aqui nessa situação? Olha lá. Donde ele veio? E ele só pensa naquilo. Donde? Sorá, ele tá muito esquisito esse negócio aí. Como assim, donde? Donde? Nonde? Donde? Nonde? Quando? Não dá. Claro que dá. Donde? Vai trazer a preposição de, olha lá, ó. Preposição de, mais o pronome. Onde, né? Quem vem, vem de algum lugar. E esse lugar aqui é esse onde. Aí eu tenho donde ele veio. Ele só pensa naquilo. O que é o naquilo? É em mais aquilo. Então eu tenho aqui, ó, duas situações diferentes. Percebeu? Donde e naquilo. Acabou por aí? Não, vamos pegar outros casos aqui. Vou pegar outros exemplos. Vou colocar vários exemplos aqui, vamos encher a tela. E aí a gente fala de cada um deles. Passou pela porta. Ou Maria está daquele jeito. Com J, tá bom? Ou, vamos pegar aqui uma construção um pouco diferente, ó. Entregou-lhe o pacote. E, vou pegar um outro. Entregou-me o pacote. Ponto final em tudo. Olha só. Volto para vermelha, pra gente falar disso aqui junto. Beleza, né? Então, ó, tá ali. Passou pela porta. Pela, o que eu vou ter aqui em pela? Por mais a. Maria está daquele jeito. Daquele é de mais aquele. Entregou-me o pacote. Quer dizer, entregou-lhe. Vamos pro primeiro. Entregou-lhe o pacote. Eita, o que é esse lhe aqui? É uma contração muito doida. Porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Vamos pensar que esse lhe é a ele. Então, quando eu leio o lhe, eu tô lendo a preposição mais o pronome ali, certo? É. Agora, entregou-me o pacote. Entregou a mim o pacote. Então, quando eu leio esse me, eu também tenho o que ali? Preposição. O que eu quero mostrar para você com isso daqui? Quero mostrar para você que a preposição, às vezes, ela tá escancarada. Ó, ao amigo o presente, por exemplo. Então, aqui, ó, esse ao, trocar essa cor. Uma combinação. Tá clara aqui a preposição, certo? Ó, preposição e artigo. Aí tá claro. Aí o cara não vai ter problema.
Onde que o cara vai ter problema? Geralmente, ele vai ter problema. Ele vai ter problema geralmente quando acontece essa combinação, essa contração e que ele quase não consegue enxergar a presença da preposição. O lhe, o me, que são pronomes oblíquos, carregam a preposição nas suas estruturas, mas isso é em virtude de contexto. Analisando o verbo entregar, você tem que saber que é verbo bitransitivo, que tem dupla possibilidade. Por isso é que tem essa chance, né, de carregar ali a preposição. O lhe, não, o lhe sempre está com a preposição, você sabe disso, né? Agora, o me, às vezes ele não está carregando preposição, é o contexto que vai te dizer. Então, eu posso ter a preposição ali apagada naquela estrutura. E é só pelo conhecimento sintático da regência do verbo é que eu vou lembrar, que eu vou entender, que eu vou saber que tem um pronome, uma preposição perdida ali no meio. Agora, nessas outras situações, nessas outras condições, eu tenho que ler, eu tenho que enxergar, porque tem um resquíciozinho ali de preposição. O donde tem um Dzinho ali, né? O pelo ou pela tem um resquíciozinho ali. O do e o da tem um resquíciozinho ali. Então, gente, não é ir cegamente para fazer questão. Tem que lembrar que essa preposição ela pode estar ali mascarada, meio que escondidinha nessas estruturas. Essa ideia de combinação e contração tem que ficar muito clara, que senão você erra a questão por bobeira, por bobagem, por não lembrar direito do que está fazendo, por não lembrar direito do que está falando, por não lembrar direito identificar, né? Tá fazendo na correria e isso aí é problema, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Vamos falar de valor semântico. Vou até dar uma esticadinha aqui, ó. Valor semântico, Brasil. Por quê? Como assim, professora? Tem valor semântico? O valor semântico ele vai depender sempre de contexto. Já vou anotar aí, ó. Depende sempre de contexto para a preposição. Quer ver? Vou colocar alguns exemplos aí para você já entender do que é que eu estou falando a respeito da preposição, beleza? Vamos pegar aqui alguns casos em particular. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pegar essa canetinha aqui, a canetinha Azuzettes. Falar da nossa canetinha aqui, ó. Vou colocar todas as frases e a gente vai pensar junto, tá? Era uma música de Roberto Carlos. Era uma música de Roberto Carlos. Deixa eu ver. Viajarei em 2 horas. Ou João chegou aos prantos. Ou quero falar sobre gramática. Eita, professora, não quero não. Ou Maria saiu com o namorado. Ou viajarei de ônibus. Opa, vamos pagar aqui. De ônibus para o interior. Para o interior do estado. Ou ainda, formou-se em matemática, que português tá difícil, certo? Agora, vamos pegar outra canetita. Opa. E vamos destacar aqui, ó. Era uma música de Roberto Carlos, preposição de,
Viajarei em 2 horas. João chegou aos prantos. Quero falar sobre gramática. Saiu com o namorado. Viajarei de ônibus para o interior. Formou-se em matemática. Então, pronto. Beleza? Tá aí, ó. Estão aí todos os nossos exemplos. Estão aí todos os nossos exemplos. Volta para mim. O que eu vou ter aí? Eu tenho que analisar que o contexto é que vai me dar o valor semântico da preposição. Eu posso ter uma preposição, aqui, por exemplo, eu tenho uma repetição, tenho duas aqui que se repetem, o de e o em. Então, quer dizer o quê? Que elas carregam sempre esse valor? Carregam sempre esse valor semântico? Não. Quer dizer que vai depender do contexto para que o valor seja dado, entendeu? No nosso primeiro exemplo ali, era uma música de Roberto Carlos. Tá vendo que de Roberto Carlos aqui tá dizendo sobre o quê? Sobre a música. Tá vendo essa locução? Tá dizendo de quem era a música, quem pertencia à música. Esse de vai trazer essa ideia de qualificação da música, de quem pertence à música. Percebeu? Viajarei em 2 horas. Em vai trazer pra gente aqui a ideia de tempo. Em 2 horas. Vai trazer a ideia de tempo nessa situação. A preposição em sempre traz ideia de tempo? Não, traz lugar, traz um monte de coisa. Próxima. João chegou aos prantos. Tá vendo que é o modo como João chegou? Como que João chegou? Aos prantos. Tá aqui, ó, tá introduzindo, né, esse trecho todo. Não está completando o verbo, que o verbo chegar é intransitivo, mas está trazendo um modo. Está relacionando quem? Ao João, isso daqui. Dizendo de como João estava, né, o modo como João estava, aos prantos. Quero falar sobre gramática. Sobre gramática, tá me dizendo sobre o que eu quero falar, o assunto que eu quero tratar. Então, olha só, ideia de assunto, ideia de modo, ideia de tempo. Olha quantas ideias a gente tem aqui. Como a preposição, ela está atrelada a esse valor semântico. Lembre-se, não necessariamente é ela, não é ela que traz esse valor. É a estrutura em que ela está inserida. Tá? Então, é a estrutura em que ela aparece, a estrutura em que ela está inserida é que vai apresentar essa ideia. Então, o que eu vou ter aqui de modo geral? Olha só. Maria saiu com o namorado. Maria saiu com o namorado. Com quem a Maria saiu? Companhia, com o namorado. Então, é a preposição sozinha aqui? Não, é toda a estrutura que vai trazer essa ideia. Viajarei de ônibus, é o meio. Para o interior, está dizendo o destino, o lugar, né? Para onde eu vou. Para o interior do estado. Então, são duas preposições que estão introduzindo valores diferentes aqui, sentidos diferentes. E o último, formou-se em matemática. Em matemática. Tá vendo que está introduzindo essa locução aqui também? O em está ligado. Olha como esse em, relacionado àquele em 2 horas e em matemática, é bem diferente. São sentidos diferentes? São sentidos completamente diferentes. A preposição apresenta valor semântico, mas sempre ligando essas informações. Ela por si só não. Ela por si só não. Ela precisa desses elementos para que as informações, para que as ideias sejam geradas, para que os sentidos sejam atribuídos. Isso é o que você precisa saber. Combinado? Essa é a ideia que você precisa ter aqui de preposição. Combinado? Então tá. Fecha essa informação, porque ainda tem muito mais para você conhecer, para você.